Então, olha só, a gente acaba criando uma crença limitante, né, que a gente, eu acho que isso é muito comum aí, que o asmático ele não pode fazer atividade física. Isso é uma crença limitante. O asmático, a atividade física, ela é extremamente importante na vida de todo mundo, inclusive na vida do asmático. Então, assim, a gente tá realmente, que a gente já falou aqui, melhora o condicionamento, melhora a qualidade de vida. Quando a gente faz um exercício, a gente melhora os nossos hábitos, né? Então, são coisas que se é uma engrenagem, gente. Então, quando a gente melhora a atividade física, a gente procura se alimentar melhor, né? Então, a gente se cuida mais. Então, quando o asmático se cuida mais, então ele procura fazer mais a medicação de controle. Então, tudo isso é uma engrenagem. Então, isso aí vai realmente interferir na nossa qualidade de vida. Além do mais, o que é que acontece? Quando a gente tem atividade física, ela tem uma melhora realmente nos sintomas da asma, certo? Então, e na qualidade de vida. Então, a atividade física é essencial. Mas pode lá o asmático não controlar de fazer atividade física? Não, tem que controlar essa asma primeiro. E além do mais, paciente asmático em crise não deve fazer atividade física, tá certo? Então, ele está vulnerável. Por quê? Porque o exercício, ele pode realmente causar um broncoespasmo, que é isso? O fechamento das vias aéreas, certo? Dos canudinhos que levam ar lá para o pulmão, certo? Mas aí o exercício ele é extremamente benéfico. E aí, gente, como a gente está se avançando. Então, olha só, novamente aqui eu venho falar sobre o papel das escolas, né? O papel das escolas é fundamental, né? Nessa questão aí de estimular as nossas crianças a ter bons hábitos, né? Justamente por exemplo, a atividade física realmente, a educação física foi muito reduzida, porque acaba que tem outras coisas muito mais importantes, assim, que se tornaram prioridade na vida na questão escolar, e acaba que a atividade física foi relegada a um espaço muito pequenininho. Então, assim, a gente tem que entender que as nossas crianças, elas passam realmente a maior parte do tempo nas escolas. Então, precisa realmente estimular a atividade física, principalmente nos nossos asmáticos. Mas deixa eu contar para vocês que os professores de educação física, eles se sentem, do mesmo jeito que os pais de asmáticos se sentem inseguros, os professores de educação física também se sentem inseguros. Então, o que é que acontece? Eles não têm um treinamento específico para manejar a asma, né? De saber como lidar nesse momento. Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Então, eles se sentem seguros realmente como fazer. Além do mais, eles não têm uma lista. Por exemplo, tal aluno, quantos alunos têm asma? Então, o ideal era que esses professores de educação física recebessem uma lista dos alunos que têm asma. Para quê? Para que eles saibam como agir, que eles têm que agir de forma diferente, tem que ter um olhar diferenciado para esses alunos, certo? E assim, eles se sentem seguros e se sentem mais inseguros e demonstram mais ansiedade, principalmente quando não existe uma enfermaria, assim, alguém na escola responsável na área de saúde, certo? Então, assim, realmente, além de estimular a atividade física nas nossas crianças, para estimular melhores hábitos de vida, para estimular melhor qualidade de vida, precisa realmente haver um treinamento em relação aos professores que estão diretamente ligados a isso. E aí é que entra o quê? Os pais. E aí é justamente aí que a gente tem que realmente assumir o controle da asma. É a nossa participação. A gente não muda o mundo. O mundo muda quando a gente começa a mexer um grãozinho lá, né? Então, quando a gente começa a mudar de cada um de nós. Então, não adianta sair reclamando, a escola não tem preparação, a escola não sei o quê. Isso começa por cada um. Se eu quero mudar a minha qualidade de vida, eu sou diretamente responsável por isso. Se eu quero mudar a qualidade de vida do meu filho, não adianta eu reclamar que a escola não tem isso, a escola não tem aquilo, o professor não sabe isso. Então, é por isso que é tão importante o papel do pai, o papel da mãe em assumir o controle da asma, em entender mais sobre a asma, para aí ele ensinar, né, para ele disseminar esses conceitos, esses conhecimentos para outras pessoas que estão diretamente relacionadas com seus filhos, certo? Então, por isso que é realmente importante. Então, olha só, a importância de aprender a controlar a asma na mudança de estilo de vida dos nossos filhos.
A gente tem que saber agora que estilo de vida a gente quer oferecer para os nossos filhos, para quando chegar lá na frente, que tipo de vida a gente quer que eles tenham. Então, assim, é aprender justamente a lidar com os medos, com os mitos que tem em torno do tratamento. Uma das barreiras que se tem em relação à atividade física é porque as crianças não estão controladas. E sabe por que não estão controladas? Porque os pais têm medo de fazer o tratamento. Então, os pais têm medo de fazer o tratamento na criança. Então, às vezes, o médico até passa, mas os pais ficam com medo de fazer o tratamento. Então, gente, é uma cadeia, né? Um efeito dominó. Sabe quando a gente tem aquela carreirinha de dominó ali e a gente empurra uma pecinha, então vai tudo junto? Isso. Então, se a gente tem medo e a gente não entende como tratar, a gente não entende de asma, a gente não entende como é que as medicações funcionam, a gente não entende, não sabe usar uma bombinha, então a gente fica com medo. Quando a gente desconhece uma coisa, geralmente a gente tende a ficar com medo. E se a gente fica com medo, o que é que a gente faz? A gente vai super proteger o filho, né? E nem sempre essa super proteção, aquela super proteção, ela pode ser prejudicial. Então vai fazer com que ele não faça atividade física, com que ele tenha mais sedentarismo. Tendo mais sedentarismo, então tem mais doenças relacionadas. Então ele vai passar mais tempo diante de telas de celular, de TV, e com isso ele vai ser mais doente, né? Então a probabilidade dele piorar não só da asma, né? Então assim, eu não tô nem falando dos riscos em relação à asma, mas uma piora em termos gerais de saúde, né? Então é importante realmente aprender a orientar, fazer uma adesão boa ao tratamento, fazer um tratamento direito, tá certo? Então, orientar os professores, estimular a atividade física, né, nas crianças, né? Olha quanto benefício em aprender a controlar a asma, né? Então, estimular a atividade física nas crianças e com isso estimular menos tempo de tela, né? Então, o nosso papel enquanto pais é extremamente importante. Então, a gente não pode deixar que a nossa qualidade de vida ou a qualidade dos nossos filhos fique simplesmente à mercê de outras pessoas. Então, a gente tem que participar de forma direta em tudo isso, ok?